Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do canal Ensinando e Aprendendo. E hoje o tema da nossa aula vai ser carga formal. Não sei se vocês se recordam, mas na nossa última aula, onde nós falamos sobre estrutura de Lewis, nós ficamos no impasse. Para a molécula de óxido nitroso, nós tínhamos três possibilidades de estrutura de Lewis. Essas três estruturas, todos os átomos, sejam os dois de nitrogênio, seja o de oxigênio, apresentam 8 elétrons na camada de valência. Então, a princípio, as três estruturas são válidas para descrever a molécula de N2O. No entanto, qual seria, se é que podemos dizer que exista, a estrutura de Lewis mais correta? A estrutura de Lewis capaz de descrever mais exatamente a molécula de óxido nitroso. Um artifício que nós podemos utilizar para isso, uma das formas que nós podemos utilizar para identificar a melhor estrutura de Lewis, é através do cálculo da carga formal. A carga formal é um artifício, é um modelo que nos permite sabermos qual a carga que um determinado átomo teria na molécula. Tem que ficar claro para a gente que a carga formal é um modelo aproximado. Eu imagino que a ligação seja uma ligação 100% covalente. Por exemplo, entre o átomo de nitrogênio e o átomo de oxigênio, o par de elétrons, quando uso o modelo da carga formal, está igualmente dividido entre esses dois átomos. Ele pertence igualmente ao nitrogênio ou igualmente ao oxigênio. Todo aluno de química sabe que isso não é bem verdade, existe ali uma diferença de eletronegatividade. Mas, sob a ótica da carga formal, eu assumo a ligação como sendo 100% covalente. Uma vez assumindo as ligações químicas como sendo 100% covalente, qual seria a carga do átomo uma vez na molécula? Qual seria a carga que ele teria uma vez ligado? Bom, consigo obter isso através desse modelo matemático, que é a carga formal. Notem que ela depende de três variáveis, que eu estou chamando de V, N e B. Vamos ver o significado de cada termo. Primeiro, o que eu chamo de V de A, ou seja, o parâmetro V para o átomo A, corresponde à quantidade de elétrons na valência. Esse é um parâmetro fixo para cada átomo. Por exemplo, átomos como nitrogênio e fósforo, que estão lá no grupo 15, apresentam 5 elétrons na camada de valência, sempre. Assim como oxigênio e enxofre vão apresentar sempre 6 elétrons na camada de valência. Então, V de A é um parâmetro fixo. O N de A, ou seja, o parâmetro N do átomo A, corresponde à quantidade de elétrons não ligados, a quantidade de elétrons livres, a quantidade de elétrons não ligantes. Essa quantidade de elétrons varia de acordo com a estrutura. Por exemplo, nessa estrutura azul, o oxigênio tem apenas 2 elétrons não ligados, um par de elétrons não ligados. Enquanto na estrutura verde, o oxigênio apresenta 2 pares de elétrons não ligados. E na estrutura vermelha, 3 pares de elétrons não ligados. Então, o parâmetro N depende de como foi montada a estrutura de Lewis. E, por fim, o parâmetro B do átomo A, corresponde à quantidade de elétrons ligados. Então, vou olhar uma ligação química, para cada ligação química que o átomo estiver fazendo, eu vou contar 2 elétrons ligados. Então, o parâmetro B para ele será 2. Pela equação, eu pego esse parâmetro B e divido por 2, simplesmente para representar que pertence a esse átomo apenas um desses elétrons no par. Vamos aplicar então a carga formal a essas três estruturas de Lewis. Vamos obter um resultado e depois a gente vê o que faz com esse resultado. Vamos ver aqui. Eu tenho a estrutura azul, a estrutura verde e a estrutura vermelha. A equação para a carga formal eu vou colocar aqui do lado. Eu vou fazer a conta primeiro para a estrutura azul. Vou redesenhar aqui a estrutura azul. Eu tenho uma ligação simples nitrogênio-nitrogênio e uma ligação tripla com oxigênio. 2 elétrons não ligantes ao redor do oxigênio e 6 elétrons não ligantes ao redor do nitrogênio. Eu vou chamar esse primeiro nitrogênio, nitrogênio 1, e esse segundo nitrogênio, nitrogênio 2. Então vamos ver qual é a carga para o nitrogênio 1. Quantos elétrons na camada de valência? Bom, o nitrogênio do grupo 15, o antigo grupo 5A, então ele sempre vai ter 5 elétrons na camada de valência. Número de elétrons não ligantes. Nesse caso, ele apresenta 6. São 3 pares não ligantes. Então, menos
6. Número de elétrons ligados. Ele faz apenas uma ligação. Para cada ligação eu conto 2 elétrons. Então B vai ser 2 e eu vou dividir por 2 de acordo com a equação. Fazendo essa conta, eu percebo que a carga formal sobre esse átomo de nitrogênio vai ser 5 menos 6 menos 1, ou seja, menos 2. Então, a carga sobre esse nitrogênio é menos 2. Vamos fazer o mesmo procedimento para o átomo de nitrogênio 2. Como é que fica? Nitrogênio 2, número de elétrons de valência, sempre 5. Número de elétrons não ligantes, nesse caso aqui ele não tem nenhum ponto ao redor dele. Então, 0, menos o número de elétrons ligados. Notem que ele está fazendo 1, 2, 3, 4 ligações. Então, eu tenho 8 elétrons não ligados, dividido por 2. A carga para ele vai ser mais 1. E por último, vou calcular agora para o oxigênio. Na verdade, eu nem precisaria calcular para o oxigênio. Por que não? Porque a carga total da molécula é 0. E a soma das cargas formais individuais tem que dar a mesma carga da molécula. Ou seja, se a carga total tem que ser 0 e eu tenho o nitrogênio 1 com carga menos 2 e o nitrogênio 2 com carga mais 1, eu tenho aqui um total, por enquanto, de carga líquida menos 1. Para que ela seja 0, a carga total seja 0, para o oxigênio só sobra carga mais 1, a fim de zerar a carga total da molécula. Mas vamos fazer a conta, só para confirmar. O oxigênio está lá no grupo 16, apresenta 6 elétrons na camada de valência. Ele possui especificamente 2 elétrons não ligados e está fazendo 3 ligações, ou seja, apresenta 6 pares ligados dividido por 2. Aqui vai dar 3, então eu tenho 6 menos 2 menos 3, como havia dito antes, igual a mais 1. Então vamos anotar aqui. Para a primeira molécula, o nitrogênio 1 ele tem carga menos 2, o nitrogênio 2 vai ter carga mais 1 e o oxigênio também vai ter carga mais 1. Agora vamos repetir o mesmo procedimento para a molécula verde. Para a estrutura verde, nós temos uma ligação dupla entre os 2 átomos de nitrogênio e também uma ligação dupla entre o nitrogênio 2 e o átomo de oxigênio. E aí, para os átomos periféricos, ou seja, o oxigênio e o nitrogênio, nós temos 2 pares de elétrons não ligantes. Qual seria o valor da carga formal para o nitrogênio 1? Número de elétrons de valência, 5, menos número de elétrons não ligantes, nesse caso, 4, menos número de elétrons ligados. São 2 ligações, portanto, 4 elétrons dividido por 2. Eu tenho como carga formal 5 menos 4 menos 2, menos 1. Para o nitrogênio 2, eu tenho 5 elétrons na camada de valência, como todo o nitrogênio, menos 0 elétrons não ligados, eu não tenho nenhum elétron não ligante ao redor do nitrogênio 2, menos 8 elétrons ligados dividido por 2. Por que 8? Porque são 4 ligações e cada ligação contribui com 2 elétrons. Então eu tenho como total de carga formal 5 menos 4 mais 1. Considerando aquilo que eu falei com vocês, a carga formal para o oxigênio só pode ser 0. Porque a carga total tem que dar 0, um nitrogênio tem carga menos 1, outro nitrogênio tem carga mais 1, logo o oxigênio só resta para ele carga 0. Mas vamos fazer a conta. Eu tenho 6 elétrons na camada de valência, menos 4 elétrons não ligados, menos 4 elétrons ligados dividido por 2. Então vou ter um total aqui de 6 menos 4 menos 2, que é a mesma coisa que 6 menos 6, 0. Portanto, para a estrutura verde, eu tenho sobre o primeiro nitrogênio carga menos 1, sobre o segundo nitrogênio carga mais 1 e sobre o oxigênio carga 0. Vamos fazer a mesma coisa agora para a estrutura vermelha. Na estrutura vermelha, nós temos nitrogênio fazendo 3 ligações com outro nitrogênio e uma simples com oxigênio. Sobre o nitrogênio da ponta, eu tenho apenas 2 elétrons não ligantes
E sobre o oxigênio eu tenho 6 elétrons não ligantes. Vamos à conta da carga formal. Para o nitrogênio 1, eu vou ter 5 elétrons na camada de valência, menos 2 elétrons não ligantes, menos 6 elétrons ligados dividido por 2 sobre o nitrogênio 1, então eu tenho carga formal 0. Para o nitrogênio 2, eu vou ter 5 elétrons na camada de valência, menos nenhum elétron não ligante, menos 8 elétrons dividido por 2. Por que 8? Porque são 4 ligações. Eu tenho 8 elétrons ligados. Então, vou ter 5 menos 4, mais 1, o valor da carga formal sobre o nitrogênio 2. Sobre o oxigênio, obviamente, vai ser menos 1. Eu tenho 6 elétrons na camada de valência, menos 6 elétrons não ligantes, menos 2 elétrons ligados dividido por 2, dando exatamente menos 1. Então, o cálculo aqui para o oxigênio é 0 para o nitrogênio 1, mais 1 para o nitrogênio 2 e menos 1 para o nitrogênio, ou melhor, menos 1 para o oxigênio. Então, eu calculei a carga formal sobre cada átomo e cada uma das 3 estruturas. Mas e daí? O que eu faço com esse resultado? Bom, com base nesse resultado, eu vou definir a melhor estrutura de Lewis. Como é que eu faço isso? Através de 2 regras. A primeira regra diz que a estrutura de Lewis mais representativa, ou seja, a melhor estrutura de Lewis, a que melhor se adequa àquela molécula, vai ser aquela estrutura de Lewis que apresenta o menor número de cargas isoladas. Quanto maior for o número de cargas isoladas, cargas formais, que eu tiver em uma determinada estrutura de Lewis, menos representativa será essa molécula. O ideal é que a estrutura de Lewis tenha o menor número de cargas formais. Isso de cara faz com que a gente elimine a primeira estrutura. Afinal, eu tenho carga sobre o nitrogênio, sobre o outro nitrogênio, sobre o oxigênio. Enquanto nas outras eu tenho pelo menos um átomo com carga nula, com carga neutra. Como que eu faço então para escolher entre a estrutura 2 e a estrutura 3? Ambas apresentam o mesmo número de cargas. É verdade. A segunda regra seria então o critério de desempate. Ela diz que, caso 2 estruturas apresentem a mesma quantidade de cargas, como é o caso da estrutura verde e da estrutura vermelha, a estrutura mais representativa será aquela em que a carga negativa estiver sobre o átomo mais eletronegativo. Afinal, um átomo mais eletronegativo suporta melhor uma carga negativa. Então, aqui eu tenho a carga negativa na estrutura verde sobre o átomo de nitrogênio e a carga negativa na estrutura vermelha sobre o átomo de oxigênio. Quem é o mais eletronegativo? O nitrogênio ou o oxigênio? O oxigênio. Portanto, a melhor estrutura é a estrutura vermelha, porque eu tenho o menor número de cargas e a carga negativa está sobre o átomo de oxigênio. Entenderam? Em outras palavras, dessas 3 estruturas de Lewis, qual é a melhor para descrever a molécula de N2O, a molécula de óxido nitroso? A estrutura vermelha. Mas isso é certo mesmo? Esse valor é confiável? É coerente? Bom, vamos ver se é coerente. Tenha em mente que essas 3 estruturas são diferentes. Eu posso analisar, por exemplo, um parâmetro delas e comparar com o resultado experimental. Quer ver um exemplo? Para as 3 estruturas, a ligação nitrogênio-nitrogênio é diferente. No primeiro caso, eu tenho uma ligação simples, no segundo uma ligação dupla, no terceiro uma ligação tripla. Eu poderia fazer o mesmo raciocínio, usar o mesmo raciocínio para as ligações de nitrogênio-oxigênio. Bom, nós temos tabelas com valores já pré-medidos ou pré-calculados de ligações entre vários átomos. Nós temos várias tabelas com comprimento de ligação médio, nos fornecendo um comprimento de ligação médio entre ligações de nitrogênio e nitrogênio. Por exemplo, uma ligação simples de nitrogênio e nitrogênio fica ali em torno de 1,46 angstroms. Não é exatamente isso para todas as moléculas, mas na média eu tenho ali uma ligação com comprimento em torno de 1,46 angstroms.
Para uma ligação N-dupla-N, como uma ligação mais forte, o comprimento de ligação é menor. Fica ali em 1,25 angstrom. E a N-tripla-N, quando tem uma ligação mais forte ainda, o comprimento de ligação vai ser menor ainda. Fica em torno de 1,10 angstroms. Em outras palavras, se eu estou falando que a estrutura vermelha é a mais representativa, se de alguma forma eu conseguir medir a distância de ligação, o comprimento de ligação nitrogênio-nitrogênio, esse tem que ficar próximo do valor da ligação N-tripla-N. Afinal, a estrutura de Lewis mais representativa é a que compreende a ligação N-tripla-N. O valor experimental para esse comprimento de ligação, o resultado experimental, é 1,13 angstrom. 1,13 angstrom realmente está bem mais próximo do 1,10 angstrom para a ligação N-tripla-N. Ou seja, a melhor estrutura de Lewis está coerente com o resultado experimental, que era o de se esperar. Às vezes, fazer esses cálculos leva um certo tempo. Então, eu vou ensinar um macete a vocês. Vamos olhar aqui as três estruturas. Quando um átomo ele faz o seu número padrão de ligações, o que é esse número padrão de ligações? O nitrogênio faz quantas ligações? 3 ligações. E o oxigênio? 2. Como eu considero o cálculo da carga formal como sendo para um átomo em um ambiente 100% covalente, se um determinado átomo faz o seu número padrão de ligações, ele não está nem ganhando nem perdendo elétrons. Então, a carga formal sobre esse átomo é zero. Ou seja, na estrutura vermelha, nós temos o átomo de nitrogênio 1 fazendo uma ligação tripla. É o número padrão de ligações dele. Então, a carga formal sobre esse nitrogênio vai ser zero. E se vocês olharem, voltarem um pouquinho o vídeo, vão ver que a carga calculada sobre ele realmente é zero. Assim como a carga sobre esse átomo de oxigênio na estrutura verde também vai ser zero, porque o oxigênio está fazendo o seu número padrão de ligações. Ele está fazendo 2 ligações. Se um átomo ele faz uma ligação a mais do que ele deveria fazer, significa que ele está com uma carga positiva, que ele está perdendo elétrons. Por exemplo, o oxigênio ele vai fazer 2 ligações por padrão. Por quê? Porque ele tem 6 elétrons na camada de valência. Com mais 2, ele completa o octeto. Mas vamos imaginar que, porventura, esse átomo de oxigênio tenha perdido um dos elétrons. Então, ao invés de ter 6 elétrons na camada de valência, ele vai ter agora 5. Quantas ligações ele vai ter que fazer? 3. Então, se o oxigênio estiver fazendo 3 ligações, portanto, uma ligação a mais do que ele deveria fazer, significa que ele tem uma carga positiva sobre ele. Significa que ele está perdendo um elétron. É o caso, por exemplo, do oxigênio da estrutura azul. Esse oxigênio está fazendo 3 ligações. Se ele está fazendo 3 ligações, ele está fazendo uma mais do que ele deveria. Então, a carga sobre ele vai ser mais 1. E o átomo de nitrogênio da estrutura vermelha. O átomo de nitrogênio da estrutura vermelha está fazendo 4 ligações. Uma mais do que ele deveria fazer, que seria apenas 3. Então, a carga sobre ele é mais 1. E também o nitrogênio da estrutura azul está fazendo 4 ligações. Uma a mais, então a carga sobre ele vai ser mais 1. O contrário também é verdadeiro. Se um átomo ele fizer uma ligação a menos do que ele deveria fazer, do que o padrão, significa que ele está com um elétron a mais. Vamos lá. O oxigênio faz 2 ligações por padrão, porque tem 6 elétrons na camada de valência. Agora, se ele tiver uma carga negativa sobre ele, se ele estiver com um elétron a mais, ele não vai ter 6, ele vai ter 7 elétrons. Para completar o octeto, ele vai fazer apenas uma ligação. Então, se um átomo ele faz uma ligação a menos do que o que ele deveria fazer, ele vai ter carga negativa. Então, vamos lá. O oxigênio da estrutura vermelha deveria fazer 2 ligações. Ele está fazendo apenas uma. Então, a carga sobre ele vai ser, com certeza, menos 1. É só calcular, ou então voltar ao vídeo, que vocês vão verificar que a estrutura vermelha tinha exatamente essa distribuição de carga formal. Esse átomo de nitrogênio que eu esqueci de colocar da estrutura verde, ele está fazendo uma ligação a mais, então a carga sobre ele vai ser mais 1. E esse nitrogênio que deveria fazer 3 ligações, agora está fazendo apenas 2. Está fazendo uma ligação a menos. Então ele tem uma carga negativa sobre ele, menos 1. Esse nitrogênio da estrutura azul, por sua vez, ele deveria fazer 3 ligações, ele está fazendo apenas uma.
Então ele está fazendo 2 ligações a menos do que o que ele deveria fazer. Então a carga sobre ele vai ser menos 2. É como se ele estivesse então, com 2 elétrons a mais. Então, galera, isso é um macete para a gente olhar para a molécula e já imaginar o valor da sua carga formal. Sempre que a molécula estiver completando o octeto, ela estiver obedecendo a regra do octeto, esse macete vai ser válido. Se a molécula, porventura, não obedecer, ou melhor, se o átomo não obedecer a regra do octeto, aí a gente tem que tomar cuidado. É melhor calcular. Tá ok? E por fim, pessoal, vamos ver uma coisa aqui bem interessante. Olha que estrutura azul. Vamos imaginar que os elétrons não estejam exatamente presos ao núcleo de seus átomos. Que seja possível existir uma movimentação de elétrons nessa molécula. Vamos imaginar que esse par de elétrons ele não fique exatamente sobre esse átomo de nitrogênio, que ele seja capaz de migrar, que ele seja capaz de ser compartilhado com outro nitrogênio. Ou seja, esse par de elétrons venha para junto da ligação. Ele deixe de ser um par não ligante para ser então um par ligado. De forma que agora o nitrogênio esteja fazendo uma ligação dupla com esse nitrogênio. Ao mesmo tempo, para esse átomo de nitrogênio ainda completar o octeto, ele não ter agora 10 elétrons na camada de valência, o par de elétrons presentes nessa ligação, esses 2 elétrons, ele saia da ligação e venha para o átomo de oxigênio, fique sobre ele, se transforma num par não ligante. Ou, se vocês preferirem, um dos elétrons desse nitrogênio vem para o nitrogênio 2 e, ao mesmo tempo, que um dos elétrons do nitrogênio 2 vai para o oxigênio. Se isso for possível, se existisse fluxo de elétrons, vocês concordam comigo que a estrutura azul está sendo automaticamente transformada na estrutura verde? Qual a diferença da estrutura verde para azul? É exatamente isso. Se esse par de elétrons de nitrogênio 1 vier para a ligação, o nitrogênio 1 vai ter agora 2 pares não ligantes e uma ligação dupla. O par de elétrons de uma das ligações nitrogênio e oxigênio vier sobre o oxigênio agora vai ter 2 pares não ligantes, quando antes tinha apenas um. Bom, agora vamos imaginar também que um outro par de elétrons não ligante do nitrogênio 1, ele venha para a ligação nitrogênio-nitrogênio. E assim como no caso anterior, ao mesmo tempo que esse átomo de nitrogênio central faz uma nova ligação, ele tem que perder uma, senão ele teria 10 elétrons na camada de valência. Então, o par de elétrons presente em uma das ligações de nitrogênio e oxigênio também vai ficar sobre o oxigênio. Se eu tiver essa possibilidade, eu transformo automaticamente a estrutura verde na estrutura vermelha. O nitrogênio 1 passa a ter 2 elétrons não ligantes, enquanto o oxigênio passa a ter 6 elétrons não ligantes. Isso só é possível se existir a possibilidade da migração de um par de elétrons entre um átomo e outro. E, pasmem, isso sim é possível. Nós temos até uma representação específica para essa migração de elétrons. Nós utilizamos essa seta de 2 pontas. Uma ponta para um lado e uma ponta para o outro. Nós dizemos que essa estrutura está correlacionada com essa. E essa, por sua vez, está correlacionada com essa. O nome desse efeito é chamado efeito de ressonância. E ele é muito mais comum do que a gente imagina. Por exemplo, entre essas 3 moléculas existe a possibilidade de ressonância. Existe a interconversão de uma estrutura na outra. Mas por que isso acontece? Qual é o objetivo disso? Como que eu vou saber quando existe a possibilidade de ter ressonância ou não? Bom, galera, eu vou deixar isso para a próxima aula. Já falei bastante na aula de hoje e a nossa próxima aula vai ser sobre efeitos de ressonância entre várias estruturas de Lewis. Tá ok, pessoal? Então, se gostaram do vídeo, por favor, deem seu like, compartilhem. Se tiver alguma dúvida, deixem nos comentários, eu vou responder a vocês. Enquanto não chega a próxima aula, como sempre, faça uma visita lá no blog. Aqui, no ensinandoaprendendo.com.br, essa semana eu publiquei um artigo novo. O tema dele é De Shakespeare às Bruxas, o poder dos alcaloides. Esse é um artigo bem bacana. Eu mostro algumas citações de Shakespeare, como que ele menciona alguns alcaloides, falo dos efeitos dele,
e apresenta as moléculas desses alcaloides, tanto os citados por Shakespeare, como os que as bruxas utilizavam na Idade Média. Bom, elas usavam alcaloides? Bom, eu vou deixar vocês lerem o artigo, tá bom? Tenho certeza que vocês vão gostar. É bem bacana, você lê rapidinho e vai ficar aprendendo um pouco mais a respeito da química. E também, deixa eu pedir a vocês, eu gostaria muito de terminar 2014 com pelo menos 1000 curtidas na minha fanpage. Então eu estou agora em 906, é um número muito pequeno, mas eu ficaria muito feliz se eu tivesse pelo menos 1000 curtidas na fanpage. Então, se você está assistindo o vídeo, se você ainda não curtiu a fanpage, é só clicar aqui, tá? É só ir lá no Ensinando Aprendendo, clicar no balãozinho aqui do Facebook, que você vai me ajudar bastante. E além disso, você sempre vai ter acesso quando publicar alguma coisa nova lá no blog. E se você também não for inscrito no canal, aproveita e clica aqui do lado, que você automaticamente se inscreve no YouTube. Tá bom, pessoal? Então, até semana que vem, com mais uma aula daqui do Ensinando e Aprendendo.